Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, queria mostrar hoje o caminho aqui de um dos melhores jogadores do mundo, né? E será aí um possível campeão mundial. Mas é legal ver a trajetória, né? A história sendo feita. Eu tô falando aqui do indiano Nihal Sarin, e nessa partida ele tinha 13 anos de idade. Não faz muito tempo, hoje ele tem 16 anos de idade, essa partida aconteceu em 2017. O Nihal Sarin ainda era mestre internacional e aqui ele está jogando contra outro mestre internacional, o Einar Jat Jensson. E aqui então foi jogado isso daqui em Runavik, tá? Num torneio aí de partida pensada. E aqui a gente tem o Nihal Sarin ganhando em 13 lances, vencendo a partida em 13 lances contra um mestre internacional. Vamos ver como é que ele fez esse feito aí, mas antes disso eu queria mostrar, olha só a trajetória desse garoto aqui. Eu vou mostrar para vocês o rating feed dele aqui, olha só. Esse aqui é atualizado na data de hoje. A gente tem então aqui o Nihal Sarin, jogador indiano, né? Aqui nasceu em 2004, um jogador aí de 16 anos. E aqui a gente tem o rating dele hoje em dia, 2.620 com 16 anos. É muito forte, hoje em dia ele é grande mestre, ele conseguiu o título de grande mestre em 2018, no ano seguinte a essa partida que eu vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem o rating desse garoto que não para de crescer. Olhem aqui, eu estou na feed, no site da feed, e aqui eu tenho nas bolinhas em azul o rating de clássicas dele em 2011. Ele já teve 1.300 de rating, de rating, né? Aí 2012 foi subindo, olha só, legal. 2012 ele já tinha 1.400 de rating. Aí 2014, já 1.700, já é um jogador bem forte. E de repente 2015, aqui 2014, 2015, né, ele que é do ano de 2004, ele com 10, 11 anos de idade, já era um 2.000 plus, né, um jogador acima de 2.000, e dali pra frente só consistência, 2.100, 2.200, aí em 2016, 2.350, e aqui um crescimento sem fim. Ele passou dos 2.600 aos 14 anos de idade, o terceiro mais jovem da história a passar de 2.600 de rating. E aqui então ele continua. 2020 congelou o rating dele. Esse ano aqui congelou muita coisa, né? No ano passado, né? 2020 congelou muita coisa, inclusive o rating aqui do Nihal Sarin. Não teve muito torneio presencial, né? De feed e tudo mais. Então, de partidas pensadas e tal. Por motivos óbvios. E aqui então a gente teve uma estagnação. A questão é, quando ele voltar, será que ele já vai ser um 2.700 plus, né? Mas enfim, já é muito para um garoto aqui de 16 anos, né? 2.620 está de parabéns. Então essa é a trajetória, mas na época agora ele tinha, olha só, 2.400 e pouco de rating. Ele estava prestes a se tornar grande mestre. Vamos dar uma olhada nessa partida então, que ela é sensacional. Nihal Sarin aqui de brancas, abre com o peão da dama. Aqui o Jensson responde com cavalo em F6. E bispo em F4, o Nihal Sarin vai para o sistema London aí logo de cara. D5, E3, aqui E6. Cavalo D2, desenvolvendo aí o cavalo normalmente, bispo em E7, C3, aqui um lance importante, quem joga aí o sistema London, muitas vezes já para combater C5, dama B6, né, para dar caminho para a dama jogar dama B3, enfim, solidifica aqui o centro. Aqui seguimos com C5 e agora bispo D3, aqui pelo Nihal Sarin desenvolvendo. O Jensson faz roque, até aqui estamos no lance 6, quem diria que duraria 13 lances essa partida. Cavalo de G em F3 pelo Nihal Sarin. E aqui começa uma série de imprecisões pelo mestre internacional Jensson. Aqui ele vai para o lance B6, né, com a ideia de desenvolver o bispo aqui em B7, ou melhor até, com ideias de jogar o bispo em A6 e querer combater o bispo de casas claras, né? B6 não é um lance ruim. Claro, aqui é um mestre internacional jogando. Poderia ser até um lance ruim, às vezes não está num bom dia, né? Mas B6 não é um lance ruim. Mas aqui jogar contra o bispo da London, né? Aproveitar que as brancas ainda não fizeram o H3 do sistema London, que esconde o bispo em H2, e jogar de repente um cavalo H5 é o que manda o manual aí para jogar contra o sistema London. A gente está falando de mestres internacionais aqui jogando. Isso aí faltou para o Jensson aqui como mestre internacional. Ele deveria estar com isso daí em dia, né? Cavalo H5 é o lance para combater aqui a London. Aqui poderia seguir com D por C5, cavalo por F4, E por F4, por exemplo, o bispo por C5. E o jogo vai embora. Cavalo B3, o bispo volta para E7, roque, cavalo C6. Com bastante equilíbrio, com chances aí para os dois lados.
a gente já estaria no lance 11 e o Jenson não estaria sofrendo aqui nenhuma consequência grave aí das escolhas de abertura. Mas B6 é a primeira imprecisão aí do Jenson. Aqui o Nihal Sarin continua com o seu desenvolvimento, joga aqui o cavalo numa casa central avançada, já dá a casa para outro cavalo, fica incomodando aqui o desenvolvimento aqui do Jenson, né? Bom, a partida seguiu com o bispo B7, a segunda imprecisão seguida aqui do Jenson, né? Já que jogou B6, pelo menos o bispo A6 aqui é recomendável, tirando esse canhão aqui do Nihal Sarin, né? É claro que o Nihal Sarin aqui poderia jogar arriscando tudo com bispo C2, vai ficar sem dar roque, provavelmente vai querer desenvolver com dama F3 e grande roque, né? Então poderia seguir dessa forma. E aqui o Jenson teria que jogar preciso, do tipo dama C8, para poder desenvolver o cavalo, protegendo aqui as casas de C6 e D7. Aqui, se o Nihal Sarin continuasse com dama em F3, cavalo C6, e depois de grande roque e B5, a gente teria uma partida no mínimo com chance aí para os dois lados. O Nihal Sarin iria querer bombardear a ala do rei, o Jenson já estaria começando no contra-ataque aqui, teríamos aqui na ala da dama, onde está o rei das brancas, roques de lados opostos, uma partida bem agressiva com chances para os dois lados. Então aqui ainda bispo B7, ainda bispo A6 daria um bom jogo. Tudo bem, bispo B7 foi jogado, segunda imprecisão, mas vamos embora, nem tudo está perdido. O Nihal Sarin segue aqui com dama em F3, já levando armas para a ala do rei. Aqui o Jenson, cavalo BD7, correto, desenvolvendo peça. O Nihal Sarin faz esse lance torre D1 que exclama, né? Esse lance aqui ele é muito forte, porque ele já coloca na possibilidade de abrir aqui a coluna D, a torre fica na mesma coluna da dama com uma série de ameaças, Então aqui também é uma forma de combater o cavalo entrando aqui em E4, também pela mesma questão, você abre aqui a coluna C e depois das trocas tá abrindo um ataque descoberto aqui para cima da dama. Então existem vários temas aqui de ataques com a mesma torre na mesma coluna da dama. E aqui o Jenson vai para uma outra imprecisão da posição e faz o lance torre C8. Ele não está percebendo o que o garoto Nihal Sarin está aprontando. Essa aqui é a terceira imprecisão do Jenson, torre C8, né? E uma catástrofe, como é uma partida de 13 lances, é sempre uma catástrofe, né? Então uma partida de 13 lances aqui, ela tem que ser explicada, é sempre um acúmulo, né? De pequenos erros, né? De pequenas falhas. Aqui torre C8 é a próxima falha. Aqui tem que tirar a dama daí correndo, jogar um lance como dama C8, além de tudo dá apoio para aquela ideia de bispo em A6 que já deveria ter sido jogada, né? Então tira a dama aqui da coluna C e coloca aqui apoio para o bispo A6, seria uma possibilidade. Depois de dama H3, por exemplo, partindo para o ataque, bispo A6 propondo as trocas, bispo C2 evitando e G6, aqui as pretas se seguraram, claro que as brancas estão com a iniciativa, as brancas estão já melhores, mas as pretas teriam se segurado aqui, ainda tem muito jogo nessa posição. Então aqui torre C8 foi a terceira imprecisão do Jenson. O menino Nihal Sarin segue firme com seus planos, dama em H3 e agora o Jenson faz o erro final aqui. Agora não pode, agora ele joga o lance torre E8, ele está seguindo os lances de desenvolvimento sem olhar a posição, né? Aqui ele já desenvolver as torres, né? Agora a torre E8 e desprotegeu já o ponto aqui de F7, a posição já está perdida aqui pro Jenson. Aqui o que ele poderia ter feito numa posição como essa? Já está difícil aqui. Aqui ele poderia jogar C por D4, depois de E por D4, por exemplo, H6 seria uma possibilidade, roque, cavalo E4, tentando segurar a posição, seria uma possibilidade, ainda assim bastante difícil, né? O Nihal Sarin teria F3, aqui depois de cavalo por E5, bispo por E5, cavalo D6, dama G3, e as brancas têm um forte ataque aqui, né? É muito difícil jogar isso daqui de negras já, vai ter que jogar F6, tá vindo dama G6, aqui esse ataque é fortíssimo. Então assim, Nihal Sarin estaria melhor, as pretas aqui iam ter que ficar sambando, achando milagre, cavalo F5, enfim, iam jogar na corda bamba aqui por muitos lances, tomar pressão e ainda com possibilidade de vitória para as brancas. Mas nada concreto ainda, então aqui ainda daria para seguir dessa forma. Agora a torre E8 ignorou todas as ameaças da posição. Vamos ver aqui, já estamos no lance, indo para o lance 12, né? Quem diria que a partida vai acabar daqui a 2 lances, né? Aqui, com certeza o Jenson não imagina isso, né? Aqui o Nihal Sarin segue com o cavalo de D em F3, levando a última arma para o ataque. E aqui já não tem mais defesa.
Aqui essa posição já é vencedora para as brancas. Por quê? Existe um tema todo de ataque aqui em H7, existe um tema todo de sacrifício aqui em F7, e aqui não dá para se defender. Por exemplo, se tentasse jogar aqui um cavalo E4 para tentar bloquear aí o bispo, poderia seguir com D por C5, cavalo por E5, bispo por E5, e aqui... Olha só o tema da torre aqui na mesma coluna da dama. Agora a gente vê o perigo, né? As brancas já estão de cara ameaçando o bispo por cavalo, né? E aí não dá nem para voltar o cavalo, senão o bispo tome está caindo lá em H7, né? Então o que teria que jogar aqui? Teria que jogar um F5 aqui numa posição como essa. Aí depois de bispo por E4, F por E4, dama por E6 e não precisa nem continuar a análise. As brancas têm uma posição bem melhor, né? Bem melhor. Enfim, estão atacando o rei, estão entrando na posição. Enfim, aqui tá vindo C6, cavalo D4, cavalo D4, C6, enfim, vários lances estão vindo aí. As brancas já com peão a mais numa posição bem vantajosa. Então não dá para jogar cavalo E4. Será que daria para jogar H6? O lance jogado foi G6, que perde na hora. Será que daria para ter jogado H6 aqui? Também não dá. Aqui no Nihal-Sarin teria bispo por H6 direto. Olha que bonito. G por H6, dama G3 cheque, rei F8. E aqui o Nihal-Sarin teria cavalo por F7. Bonito demais, né? Atacando aqui a dama. E aqui não dá para capturar o cavalo por conta de dama G6 cheque, seguido de checkmate em alguns lances. Rei F8, dama por H6 cheque, rei G8, cavalo G5, ameaçando dama G6 cheque com sequência de mate. Se rei H8, cavalo F7 mate. E se dama G6, rei F8, dama F7 mate. Então aqui para evitar tudo isso teria que jogar um cavalo F8 segurando aqui a casa de G6, mas aí bispo G6 viria ameaçando mate aqui em F7. Não tem como evitar, né? Agora daria para tentar jogar assim um cavalo aqui em H7, só para dar a casa de H8 para o rei, mas aí simplesmente bispo por H7 cheque, cavalo por H7, dama por H7, seguido de ou aqui dama em F7 mate ou cavalo por E6 mate. Ambos os lances aí entregariam checkmate. Então aqui depois de cavalo por F7, o Jenson não poderia capturar aqui o cavalo, poderia continuar lutando ainda com dama C7, tirando a dama do ataque, mas aí de qualquer maneira estaria vindo dama G6, bispo D8, por exemplo, cavalo por H6, cavalo aqui em B8, liberando aqui o caminho para a dama, para poder jogar um dama G7, por exemplo, mas aí as brancas estariam melhores aqui já, olha só. Aqui no mínimo as brancas já têm 3 peões pela peça sacrificada aqui e um ataque muito forte, do tipo G4, né? Então tá vindo G5, bispo A6, por exemplo, propondo as trocas, bispo C2 evitando, dama G7 propondo as trocas, G5 atacando o cavalo, né? Aqui se trocar a gente tem uma torre atacada e um cavalo atacado, né? Aqui cavalo E4, por exemplo, bispo por E4, D por E4, dama por E4, e as brancas estão melhores, bispo por G5, torre G1, e aqui as brancas estão melhores, né? Tem 3 peões por uma peça sacrificada, tem um rei exposto, uma peça cravada e um belíssimo de um ataque, né? Aqui se dama por H6, está vindo torre por G5 e as brancas estão bem melhores aí, castigando, vão castigar esse rei exposto. Então, pessoal, não tem o que jogar já nessa posição. O Jenson faz o lance G6 aqui e agora é a hora do lance final. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar como castigar o lance G6 aqui, vale a pena, né? Nessa posição aqui, o Nihal-Sarin faz um lance e o mestre internacional Jenson abandona na hora. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate, o lance da vitória, cavalo por F7. Acabou, né? Acabou aqui, não tem mais jeito, né? Aqui o Jenson abandonou, né? Abandonou porque não dá mais, né? Aqui a dama tá atacada, não tem muito como você recusar. E se você jogar dama C7, por exemplo, tá vindo bispo por C7. Então a dama não tem pra onde ir. Aqui teria que jogar rei por F7, mas aí estaria vindo cavalo G5 cheque, rei G8, dama por E6 cheque, rei G7, dama F7 cheque, rei H8 e cavalo E6 ameaçando checkmate em G7 e ameaçando a dama, e a dama não tem pra onde ir. Vitória, né? Uma posição vitoriosa aí para as brancas, com certeza. Por isso que depois de cavalo por F7, simplesmente aqui o Jenson abandonou a partida. Que sensacional! Agora uma coisa interessante, quanta análise cabe numa partida de 13 lances, né? Como o xadrez é rico, né? Aqui a gente fez um vídeo com uma bela análise, né? Numa partida de 13 lances, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. 98,7% de precisão para o Nihal-Sarin. Que é isso, né? Só fez melhor lance aí. Bom, não teve muito lance, né?
Não teve muito lance aí para ele poder errar, né? Mas enfim, e aqui o adversário cometeu um erro, né? Um erro e só, né? O computador aqui não dá imprecisões, né? Mas a gente identificou na nossa análise várias imprecisões. Essa engine do chess.com, ela roda muito rápido, ela só dá apenas um erro aqui no final quando as brancas já estão ganhas. E na verdade o que interessa pra gente é entender como que as brancas ficaram ganhas e não o que elas erraram, o que a preta errou quando já estava perdida, né? Então durante o vídeo eu fui mostrando para vocês as imprecisões do Jenson, não segundo o chess.com, mas segundo análises mais elaboradas, para que vocês pudessem entender, né, como é que o Jenson perdeu em 13 lances, né? O chess.com acaba não explicando aí pela engine, né? Mas realmente a gente viu uma precisão absurda do Nihal Sarin e é assim que joga, né? É um prodígio, né? E a gente vê a consistência do gráfico do rating feed dele, né? 2.600 para cima, 2.620 com 16 anos de idade, pessoal, não é moleza não. Tá aí um dos moleques aí que vai jogar torneio de candidatos, né? Ele, o Pragnananda, quem mais? Eu já mostrei alguns prodígios aqui no canal, né? Agora me falhou aqui a memória, né? O Vincent Keimer, não sei, preciso dar uma olhada como é que anda o Vincent Keimer, né? O alemão é um bom jogador. O Alwander Liang, americano, né? O Alwander Liang, outro prodígio aí, muito forte. A gente tem o russo também, eu esqueci o nome dele, o garotinho russo lá também, tá jogando muito, enfim. Tem uma turminha vindo aí, né? Tem uma turminha vindo aí, os futuros jogadores aí do torneio de candidatos, os futuros campeões mundiais aí. Então o Nihal Sarin com certeza vai estar nessa galera, né? Bacana demais, é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo, e é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,